como neutralizar visões extremistas da fé, que vão para um lado ou para o outro, mas que não buscam equilíbrio. Como igreja, nós temos que fundamentar ainda mais a nossa visão na Bíblia. Isso nos ajuda a combater todo tipo de extremismo. Eu creio que nós podemos ser mais estratégicos no uso da comunicação, que ela pode nos ajudar a enfrentar esses contextos. Recorte de jornal onde se lê. Em 2024 foram registradas 72 denúncias. 3.853 violações à liberdade. Nós temos aqui uma possibilidade diversa de tipificações penais. Por exemplo, com esse foco de intolerância religiosa que sejam praticados através das redes sociais, nós temos previsão no Código Penal justamente de aumentar essa pena em razão do crime ter sido praticado dentro de um contexto de maior atingimento de pessoas, né? De alcance de pessoas. Então nós temos aí uma situação onde a pena é aumentada. Então nós temos uma diversidade de possibilidades, seja no Código Penal, seja na Lei 7716, nossa lei de enfrentamento a crimes de preconceito, entre eles o religioso. Muitas pessoas que fazem esse tipo de ofensa usam até nomes falsos, né? Ou seja, criam contas fakes justamente para fazer esse tipo de ofensa gratuita. Elas não botam a cara na crença de que não serão responsabilizados, que não serão encontrados, né? Mas a polícia tem ferramentas para encontrar essas pessoas para que a justiça possa, ao final, responsabilizá-las. E se o momento é apropriado para partir para a prática, o pastor Ayrton fez questão de lembrar de que qualquer ação tem que incluir as novas gerações nos debates sobre liberdade religiosa. O líder sugeriu algumas maneiras de como a igreja pode usar suas estruturas para esta finalidade. Eu acredito que passar essa visão para as novas gerações talvez seja um dos nossos grandes desafios. Não é o único, não. Eu acho que trabalhar essa coexistência pacífica é um desafio para nós, porque as pessoas se apaixonam pela sua causa e às vezes não veem um pouco o sentimento e o coração do outro. É um desafio para nós. E a gente quer ajudar as novas gerações a entender liberdade religiosa pelo ângulo da prevenção, de construir pontes e não muros. Quando a gente entende por esse lado, aí a gente começa a ver como algo positivo, construir uma relação saudável com todas as crenças para que todos possam defender os seus pontos de vista em liberdade, sem interferir no direito de outras pessoas. Como neutralizar visões extremistas da fé, que vão para um lado ou para o outro, mas que não buscam equilíbrio. Como igreja, nós temos que fundamentar ainda mais a nossa visão na Bíblia. E isso nos ajuda a combater todo tipo de extremismo. Eu creio que nós podemos ser mais estratégicos no uso da comunicação, que ela pode nos ajudar a enfrentar esses contextos. E por outro lado... Bem, você ouviu aí as primeiras palavras do pastor Ayrton Keller. Pela falsa liberdade religiosa, matou todos os 10 mandamentos. A falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista transgride todos os 10 mandamentos. Por quê? Porque o primeiro mandamento diz que não terás outros deuses diante de mim. Mas pela falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se uniu com todas as igrejas pagãs, todas as religiões pagãs. Pela falsa liberdade religiosa, eles dizem que todos os caminhos levam para o céu. Pela falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista se uniu com todas as religiões pagãs que adoram os falsos deuses. Adoram os falsos deuses. Veja que desta maneira, a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista matou o primeiro mandamento. O segundo mandamento diz que não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E assim, a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia também matou o segundo mandamento. Porque pela falsa liberdade religiosa, ela se uniu com todas as religiões no mundo. Eles agora, através da falsa liberdade religiosa, eles adoram imagens. Que até mesmo a Igreja Adventista homenageia a imagem de Emanjá.
uma estátua que a própria Damaris Moura, ela lhe foi oferecida uma imagem de Iemanjá. Mas pela falsa liberdade religiosa, ela não tinha que negar, tinha que receber aquela imagem e tinha que homenagear aquela imagem para agradar a quê? Para agradar outras religiões. Veja que a falsa liberdade religiosa transgride o segundo mandamento. Agora, o terceiro mandamento diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós vemos também que a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista transgride o terceiro mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Através da falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se uniu com todas as religiões, juntos promovendo a falsa liberdade religiosa. E é neste momento que, quando eles se unem e cada um vem falando da sua religião, e os adventistas, os pastores adventistas, eles estando em frente, falando, cada igreja vem apresentando, mostrando a sua crença. Isto representa que os pastores adventistas estão invocar o nome de Deus em vão. Estão invocar o nome de Deus em vão, estando em frente, promovendo esta liberdade religiosa, permitindo outras religiões vindo e aceitando as crenças dessas outras religiões. Então, eles estão apenas falando o nome de Deus em vão. Por isso que a falsa liberdade religiosa transgride o terceiro mandamento. Eles estando em frente, falando, dizendo que Deus está conosco. Eles apresentando todas as crenças, aceitando todas as crenças de outras religiões e tudo fazendo em nome de Deus, dizendo que estamos promovendo liberdade religiosa. Eles estão invocar o nome de Deus em vão. Por isso, ali está a transgressão do terceiro mandamento, que a falsa liberdade religiosa transgride. E também nós vamos encontrar que a falsa liberdade religiosa também transgride o quarto mandamento, que nos diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Porque Deus em 6 dias criou os céus e a terra e abençoou e santificou. Então, neste momento, nós vemos que a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista transgride o quarto mandamento. Porque é pela falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista, ela aceita todas as crenças de todas as religiões. Ela aceita todos os dias de guarda. Seja o domingo, seja a sexta-feira do muçulmano, seja o domingo do católico e seja a quarta-feira do macumbeiro. E assim, ela, através da falsa liberdade religiosa, ela aceita todos os dias de guarda, na qual está
guardar domingos de festa. Guardar domingos de festa é uma transgressão na santa lei de Deus. E hoje todos transgridem o quarto mandamento. E é desta maneira que a Igreja Adventista matou o quarto mandamento. Porque ela acredita em todas as crenças. Acredita em todas as crenças. É por isso que nós estamos vendo que o quarto mandamento é transgredido pela falsa liberdade religiosa. Matou o quarto mandamento. Respeitar todos os dias de guarda é a transgressão do quarto mandamento. Respeitar o domingo do católico, respeitar a sexta-feira do muçulmano, respeitar a quarta-feira do macumbeiro é a transgressão do quarto mandamento. Veja que desta maneira, a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista matou o quarto mandamento. E também nós vamos ver também o quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A falsa liberdade religiosa também transgride o quinto mandamento. Orar o pai e a mãe. De que maneira a falsa liberdade religiosa transgride? Porque nós temos os nossos pais espirituais. Os nossos pais espirituais temos Ellen White e todos os pioneiros. Todos os pioneiros. É que Ellen White, nos seus livros, nos seus escritos, ele ordena ao povo adventista para não se unir com o paganismo, para não se unir com todas as religiões. Mas hoje, através da falsa liberdade religiosa, a Igreja Adventista se uniu com todo o paganismo, com todas as religiões. E desta forma, desrespeita os conselhos dos nossos pais, Ellen White e todos os pioneiros que andaram no assim diz o Senhor. Veja que a falsa liberdade religiosa também transgride o quinto mandamento. A falsa liberdade religiosa desonra os nossos pais espirituais, que Ellen G. White e todos os pioneiros. Vejam que desta forma o quinto mandamento é totalmente matado pela falsa liberdade religiosa. E nós vemos também que a falsa liberdade religiosa também transgride o sexto mandamento. O sexto mandamento. E o sexto mandamento diz que não matarás. O sexto mandamento diz não matarás. Veja da forma que a Igreja Adventista, ela convoca, chama as pessoas para virem nela, para ter a vida eterna, para se salvarem e ter a vida eterna. Mas veja que, pela falsa liberdade religiosa, ela mata. Porque levar as pessoas a promover a falsa liberdade religiosa é levar as pessoas no inferno. É matar as pessoas. Aquelas almas que amanhã poderão ser salvas, poderão ser resgatadas, agora estão sendo matadas. Veja que pela falsa liberdade religiosa, eles levam as almas que poderiam se salvar e levam as almas para o inferno. E isto é matar. Então, por isso que a falsa liberdade religiosa, ela transgride o sexto mandamento que diz não matarás. Enganando as pessoas, os membros, aqueles que amanhã poderiam se salvar, agora eles enganam essas pessoas com esta falsa liberdade religiosa e assim, desta maneira, eles estão matando por completamente. E também ela mesmo transgride o sétimo mandamento,
que diz que não adulterarás. Não adulterarás. Espiritualmente, nós estamos no período em que a falsa liberdade religiosa transgride o 7º mandamento que diz não adulterarás. A Bíblia nos fala sobre o adultério espiritual, a fornicação espiritual. A coisa mais perigosa é o adultério espiritual. Unir-se com o paganismo é o adultério espiritual. Quando você se une com todas as religiões pagãs, isto você está cometendo um adultério espiritual. Você está adulterando espiritualmente. É por isso que a falsa liberdade religiosa também transgride o 7º mandamento que diz que não adulterarás. Unir-se com todas essas religiões pagãs é um adultério espiritual. É um adultério espiritual. Então, também a falsa liberdade religiosa transgride o 8º mandamento que diz que não furtarás. De que forma a liberdade religiosa da Igreja Adventista está furtando? De que forma? Está furtando por causa da ganância. Ou seja, está furtando. A falsa liberdade religiosa está furtando. As almas que Cristo salvou com o seu próprio sangue. Aquelas almas que Cristo salvou com o seu próprio sangue. Pela falsa liberdade religiosa, eles furtam essas almas, enganando essas almas com estas leis da falsa liberdade religiosa. Vejam desta forma em que eles estão furtando as almas que Cristo libertou com o seu próprio sangue. E não só este furto, também baseia-se desta maneira através das multas que eles fazem. Essas multas que eles fazem, que aquele que desrespeitar esta falsa liberdade religiosa será multado. Será multado. Ou vai para a prisão, vai para a cadeia. Então, desta maneira, isto é um furto, é um roubo que eles estão fazendo. Pedindo multa para aqueles que não promovem esta falsa liberdade religiosa. Isto é um furto. É um roubo que eles estão fazendo. Por isso que a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista transgride este 8º mandamento, não furtarás. E também nós vemos também que ao mesmo tempo transgride o 9º mandamento. O 9º mandamento que diz que não dirás falso testemunho contra o teu próximo. De que forma a falsa liberdade religiosa transgride o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Os próprios pastores adventistas que estão promovendo esta falsa liberdade religiosa, eles próprios dizem que Jesus se uniu com o quê? Com o paganismo. Quando aquela mulher cananeia tinha a sua filha doente e endemoninhada e queria que Jesus curasse a sua filha, mas que a filha daquela mulher cananeia foi mesmo curada. Para os pastores adventistas, eles dizem que Jesus se uniu com o paganismo através de curar a filha daquela mulher cananeia. O rei Ciro também. O rei Ciro, ele se converteu a Deus. Ele se converteu a Deus. Por isso que o próprio Deus mesmo diz que Ciro, ele se converteu a mim. Mas para os pastores da Igreja Adventista, eles dizem que Deus também se uniu com o paganismo, porque Ciro era um pagão. Vejam que desta maneira, através da falsa liberdade religiosa, eles acusam, eles dão falso testemunho contra Deus.
eles dão um falso testemunho, dizendo que Deus também se uniu com o paganismo. E é por isso que eles também dizem que nós também estamos aqui a promover essa falsa liberdade religiosa, unindo-se com todas as religiões. E desta maneira, a falsa liberdade religiosa transgride o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí eles defendem dizendo que Deus também se uniu com o paganismo. Por isso que nós também estamos aqui promovendo esta falsa liberdade religiosa, se unindo com outras religiões. Assim estão a transgredir este 9º mandamento. E nós vemos também que a falsa liberdade religiosa também transgride o 10º mandamento, que diz que não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo não cobiçarás. E desta maneira, a falsa liberdade religiosa transgride o 10º mandamento pela ganância, pela cobiça. É pela cobiça que eles transgridem o 10º mandamento. É pelo dinheiro que eles promovem esta falsa liberdade religiosa. Não pensem que os pastores da igreja adventista promovendo esta liberdade religiosa, eles receberam pouco dinheiro, não. Receberam muito dinheiro para promoverem que? A falsa liberdade religiosa. Que até a própria Damaris Moura foi premiada pela própria Conferência Geral. Recebeu uma grande soma de dinheiro para fazer a Lei 17.346. É uma lei de perseguição. E esta lei de perseguição que a Igreja Adventista fez, através da deputada Damaris Moura, a Igreja Adventista, os pastores da Igreja Adventista receberam muito dinheiro, mas muito dinheiro, não pouco dinheiro. Veja só, eles promovem esta liberdade religiosa por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, por causa do luxo deste mundo. Porque assim eles querem ser ricos. Veja a ganância, a cobiça. E você tem que saber que é a mesma cobiça que levou Anania e Safira. É a cobiça. E é desta maneira que os pastores estão com esta mesma cobiça. Por causa do dinheiro. Eles cobiçam o dinheiro, cobiçam o luxo deste mundo. E é por isso que eles promovem esta falsa liberdade religiosa. E assim, a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do 7º dia, ela transgride o 10º mandamento. Veja, agora, a lei de Deus está morta pela falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa matou esses 10 mandamentos. É por isso que Deus agora deu a responsabilidade que a Igreja Adventista recebeu em 1844, mas que agora ela recuou. E não só recusou andar na lei de Deus. E assim, a responsabilidade é dada para o 4º anjo, o ministério, o 4º anjo. É por isso que Deus viu, ou seja, a serva do Senhor, ela viu aquele cartaz dos 10 mandamentos que foi colocado pela Igreja Adventista do 7º dia e descendo para os seus braços, e ela também viu o 2º cartaz que tinha a letra vivo. E neste exato momento, vivo por quê? Porque os mandamentos de Deus foi transgredido pela falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do 7º dia. Mas agora os 10 mandamentos estão vivos
através do ministério O Quarto Anjo. É por isso, esta é a responsabilidade que o Quarto Anjo agora recebeu de Deus para ensinar os 10 mandamentos para o povo e para também transmitir, concluir a mensagem do terceiro anjo que a Igreja Adventista abandonou em 1980. Então, é por isso que vemos aqui que a falsa liberdade religiosa matou os 10 mandamentos, mas agora os 10 mandamentos estão vivos através do ministério do quarto anjo. É o quarto anjo que agora tem esta responsabilidade de ensinar os 10 mandamentos. Por isso, este é o ministério que Deus levantou e liderado pelo servo de Deus, profeta Elias e Joaná, e a serva do Senhor, profetiza Deusilene Souza. Porque o irmão Elias e Joaná, ele está cumprindo ao mesmo tempo o papel do profeta Elias, escrito no livro de Malaquias, capítulo 4. Está cumprindo o papel do profeta Elias. E, ao mesmo tempo, a serva do Senhor, a irmã Deusilene Souza, também está cumprindo o mesmo papel da profetisa L.G. White. Por isso, este movimento adventista fora dos templos é liderado pelo irmão Elias Joaná e a irmã Deusilene Souza. Por isso, neste momento, nós vemos aqui que os 10 mandamentos estão vivos através do quarto anjo. Saudações, que a graça do Senhor Deus Pai e o seu Filho eterno, o Senhor Jesus, seja com todos, não só hoje, mas eternamente. Amém. Aqui, mais uma vez, no privilégio que o Pai eterno nos concede, nesse santo dia, privilégio este de nós o adorar, de nós o bendizer, neste dia que Ele separou para ser o dia especial da adoração. Adoramos todos os dias, os 6 dias, quando nós quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, como diz a Sagrada Escritura, fazemos tudo para a glória de Deus. Em especial no 7º dia, pois Ele separou para um encontro especial. Cada minuto, cada hora desse dia é sagrado e santo. Tanto é que Ele faz promessas maravilhosas para aqueles que observam. Conforme está lá em Isaías 58, 13 e 14, Ele fala lá: se desviares o pé do sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo teus próprios caminhos, nem falando palavras vãs. Aí as promessas, para quem observa os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, que requer a observância do sábado. Olha a promessa: te farei cavalgar sobre os altos da terra. E a outra promessa é: e sustentarei com a herança do teu pai Jacó. E nós sabemos que a promessa de Deus de nós cavalgar sobre os altos da terra é nós vencer os altos, os 3 poderes que maquinam contra a verdade, os 3 poderes que são usados pelo inimigo para causar a abominação da desolação, que está lá em Mateus 24:15, e levarem as pessoas a adorarem demônio. Os poderes que são representados pela besta, pela imagem da besta e pelo o espiritismo, o qual foi constituído por Satanás. 3 espíritos imundos, conforme está lá em Apocalipse 16. Da boca do dragão, o espiritismo. Da boca da besta, o catolicismo. Da boca dos protestantes desviados da fé ou apostatados da fé, os protestantes desviados da fé, a qual também constitui hoje, modernamente, a falsa liberdade religiosa, a igreja comandando o Estado. Por isso que é chamado de imagem da besta, porque assim como o sistema papal na era medieval, a Igreja Católica na era medieval comandou os 7 reis da Europa para acarretarem perseguições
contra quem se posicionava de maneira destemida e varonil ao lado de Deus. Assim as igrejas são chamadas de imagem da besta, porque agora estão também comandando os 10 reis para acarretarem perseguições aos sinceros filhos de Deus. Então, sobre a liderança de Cristo incorporado no irmão Elias Joanã, porque assim como Cristo encarnou em Judá, Cristo agora incorpora no leão da tribo de Dan. Cristo é o leão da tribo de Judá e também, agora no último dia, o leão da tribo de Dan em seu servo, o novo líder, o líder da igreja adventista, o irmão Elias Joanã. Então é essa, e ele incorporou para nos garantir que podemos ter a vitória, para nos garantir que com ele na nossa frente a vitória é certa, porque os 10 reis que entregou o seu poder para a besta pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, que é o rei dos reis e o senhor dos senhores, e com o cordeiro os seus eleitos, ou seja, eu e você, que tomarmos a decisão de nós sairmos das Babilônia e nos colocarmos ao lado de Cristo, que já está tirando seus irmãos, filhos do Pai Eterno, de dentro das Babilônia, para formar um grande exército que vai pelejar com Cristo na frente. O cavalo de Deus na batalha vai pelejar contra a besta e contra a imagem da besta. E quando o Eterno promete também para os que observam o sábado, a herança do pai Jacó é o refrigério pela presença do Senhor. Cristo está presente, conforme Isaías 28, 11 e 12. O Senhor está profetizado por meio de Isaías que o Senhor falaria a estas gerações de agora por meio de lábios gaguejantes. Irmão, lábios gaguejantes, porque o líder que Deus escolheu agora para a última grande batalha, assim como ele escolheu Pedro na era primitiva para por meio de Pedro, por meio dos apóstolos, mas Pedro ali na liderança, pelejarem contra o Império Romano naquela ocasião, para salvar as pessoas que se posicionassem ao lado do Cordeiro naquela época. Assim agora ele também se colocou, ele se incorporou dia 10 de junho no irmão Elias Joanã, para ele mesmo em irmão Elias Joanã ser o refrigério para nós. E quando diz assim lábios gaguejantes, é porque tem gente que está criticando por não acreditar que Deus tem uma nova liderança e por não quererem rejeitar a velha liderança, a qual entrou em apostasia, como o sistema hebraico entrou em apostasia. Cristo tirou de dentro do sistema hebraico todos os sinceros filhos de Deus. Assim também a igreja que foi escolhida, que era a igreja da profecia bíblica, para comunicarem as verdades fundamentais da palavra de Deus, infelizmente ela se vendeu para o papado no Concílio Vaticano II, em 1965. Aí agora Deus, para cumprir o que a irmã Ellen White disse, que ainda que a igreja pareça cair, mas não cairá, então Deus chamou agora nova liderança. E tem gente criticando essa nova liderança, que ele não sabe nem dizer o nome adventista, que ele fala novo líder da igreja adventista. Então aí é o cumprimento da profecia, é lábios gaguejantes mesmo, mas Deus escolhe as coisas que o mundo despreza, Deus escolhe as coisas que o mundo critica, Deus escolhe as coisas que o mundo rejeita, para envergonhar aqueles que não querem se posicionar ao lado da verdade. E por falar, irmão, envergonhar os inimigos, eu gostaria nessa live de hoje, porque a gente meditou nessa manhã, numa história que ela é digna de nós repetir e contar novamente essa história. Vamos contar aqui. Talvez não falemos, mesmo que não falemos todos os detalhes, mesmo que falemos de maneira resumida, porém, essa história retrata uma história que agora no último dia também vai acontecer, porque Eclesiastes 9 é um versículo muito forte, que diz lá que o que foi no passado, o que foi na época da rainha Esté, o que foi na época do rei Assuero, que foi um reino que foi ali por volta do sexto século, não, no quinto século antes de Cristo, e nessa ocasião foi a ocasião em que viveu uma mulher de Deus, uma varonil,
mulher de Deus, a quem dera. Mas nós temos esperança que nos últimos dias agora tenha mulher tementes a Deus, tenha mulher varonil, porque as mulheres que também vão se posicionar a se fazer parte do povo de Israel agora no último dia, liderado pelos 144 mil discípulos que são também descendentes de Israel. Nós cremos e nós estamos na esperança. Quando eu vejo a líder do Senhor pregando, eu sinto que Deus está trabalhando para que exista mulher varonil, como foi Esté. Eu vejo também a varonilidade da esposa a esposa líder junto com o irmão Elias Joaná, a esposa dele, Deusilene Souza, tendo uma coragem de também junto com ele, de se unir com ele nessa grande obra, nessa obra de transmitir os oráculos modernos. E é interessante a live que eles fizeram ultimamente, eles destacando acerca do renovo, né? E na época de Esté, ainda ainda era época que estava em vigência o primeiro renovo. Porque Deus chamou Abraão para sair da terra de Uz, para ir para onde ele nem sabia onde ir. Quando as 1000 pessoas que acompanhavam Abraão, que Abraão tinha servos e servas, era rico, tinha condições financeiras, quando chegavam para eles e perguntavam para onde eles iam, aí Abraão dizia: eu não sei para onde nós vamos, só sei que o meu Pai Eterno disse: vá para a terra para onde eu te mandar. E então, meu irmão, na época daquele primeiro renovo, quem representou Cristo foi Melquisedeque. Melquisedeque representou Cristo no primeiro renovo. E no segundo renovo o Senhor veio encarnado em Judá, em Jesus Cristo. E então no segundo renovo, porque a cada 2000 anos existe um renovo, a gente não pode esquecer. No segundo renovo, Deus chamou João Batista para dar um basta no velho renovo, que tinha como símbolo a circuncisão, mas o povo, a plenitude dos tempos, os israelitas perderam de vista sua fidelidade. Muitos dos que se diziam israelitas perderam de vista sua fidelidade, deixaram de ser leal ao Pai Eterno e ao Irmão Eterno, e não aceitaram o irmão. A maioria não aceitou o Irmão Eterno como o Messias, mas os poucos que aceitaram entenderam a mudança do símbolo da aliança, quando João Batista passou a batizar. Tanto é que eles também decidiram por se batizar também. Paulo decidiu pelo batismo, José de Arimateia, Nicodemos, que era da liderança, também decidiu pelo batismo, o que gera em nós uma esperança que agora, no terceiro e último renovo, que agora Deus agora também, assim como rejeitou a circuncisão, agora também está rejeitando o batismo. Agora no terceiro e último renovo, acreditamos que exista alguns, que a gente tem esperança que exista alguns José de Arimateia e alguns Nicodemos modernos e alguns discípulos modernos, acreditamos. Tanto é que nós já sabemos que agora no terceiro e último renovo, como agora compõe-se um grande número de países, não é mais só como Israel, que Deus chamou só 12, porque o evangelismo começou só num país, mas agora é em todos os países do mundo inteiro, que é a mensagem do terceiro renovo, do grande movimento mundial, vai tomar no volume de um alto clamor, sobre a nova liderança do irmão Elias Joaná. E agora não é mais batismo, Deus rejeita o batismo, e agora no terceiro renovo, é agora o levantar as mãos para o alto. Agora o símbolo da aliança não é mais o batismo, agora é levantar as mãos para o alto, e declarar que Cristo, o leão da tribo de Dan, assim como em Judá, Cristo é o leão da tribo de Judá, Gênesis 49:9. Em Dan, Cristo é o leão da tribo de Dan. E achei interessante que o irmão Elias comentando que no renovo Cristo encarnou em Judá e agora encarna agora em Dan, porque são duas tribos que tem um símbolo de leão na Bíblia: Judá e Dan, a tribo de Dan. Assim como em Davi matou o leão, mas Davi não era leão. É porque Davi fazia parte da tribo que o leão da tribo de Judá ia encarnar. Também Dan, Davi matou o leão,
mas Davi não era o leão. Sansão, que era da tribo de Dan, matou o leão, mas Sansão não era leão. Sansão é um símbolo, a luta de Sansão é um símbolo da luta de Cristo agora, da incorporação de Cristo em Dan, para pelejar contra a besta e a imagem da besta. E todos os que aceitarem essa certeza da batalha de Cristo, da vitória de Cristo em Dan, todos que aceitarem e quiserem a vitória de Cristo e quiserem aceitarem Cristo como Salvador, assim como os do passado aceitaram Cristo encarnado em Judá e aceitaram Cristo como Messias, os discípulos do passado. Então os discípulos, 144 mil do presente, aceitarão agora Cristo também, não agora mais encarnado, mas agora incorporado. Porque estava previsto a incorporação. Estava prevista a incorporação. E a incorporação também é o refrigério pela presença do Senhor. E esse refrigério pela presença do Senhor, por meio de um homem de lábios gaguejantes. Isaías 28, 11 e 12. O irmão Elias Joana. E todos agora que aceitar têm que levantar a mão para o alto, declarando que Cristo, declarando fé na incorporação que aconteceu dia 10 de junho. Demonstrar fé na incorporação que aconteceu dia 10 de junho.